Eu vou colocar para vocês uma. Primeiro eu vou fazer a chamada até que todos cheguem. Vou colocar para vocês uma música para a gente trabalhar um pouquinho e vocês poderem expressar assim o que essa música poderia trazer para vocês e também o que você poderia comentar sobre ela, como que eu poderia usá-la numa situação de comunicação, tá? Então, primeiro, vou fazer a chamada. O Arthur já entrou. Arthur, abre só um pouquinho. Oi. Bruno não vi. Camila. Estou aqui, prof. Eduarda. Aqui. Gabriel Lins, eu já vi entrando. Aqui. Ok. Giovanni. Henrique. Aqui. Yasmin. Luana. Aqui, prof. Luara. Luísa. Estou aqui, prof. Matheus. Aqui. Nicolas também já está. Stella. Aqui. Tiago. Vitor. Aqui. Tá, gente? Então, a primeira coisa que eu comentei, os que ainda não haviam entrado, é sobre o texto que vocês ainda devem enviar, né? E essa semana, só para lembrá-los, essa semana a gente não vai ter tarefa para fazer, tá? Vocês só vão ter que rever os conteúdos, estou falando lá do espanhol, que a nossa prova vai ser na sexta-feira, tá? Vocês já receberam? Nono ano, já receberam que foi enviado? Tá, sim. Então, revejam aquilo, tá? Revejam os exercícios, tá? Então, agora, gente, eu vou colocar uma música e eu gostaria que vocês anotassem, tá? Então, escrevendo, são palavras que vão aparecer ali e que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Então, por favor, ouçam a música, tá, gente? A palavra. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra
acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania? Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se um ficar lá, eu vou pedir emprestado Prof, tá tudo travado. palavra poesia. Ela saiu da aula, impressão minha. Ela saiu. O Wi-Fi tava Saiu. fraco. Porra, mas que música. padaria. Se ela perguntasse pra mim da música, eu ia estar mostrando, porque eu não entendi foi nada. Ela tem que perguntar as palavras. Aquela palavra, rebeldia. Tirania. Então, acho que... Tá gravando, né? Ah, Ah, tá eu sei, gravando, tá? mas A gente tá falando sobre a aula? Só porque tá gravado não pode conversar sobre a aula? É. Mas dava pra ver que a câmera dela tava travando e, tipo, o Thiago tá aparecendo e não tava travando, então. Era o É Wi-Fi. os guri. Eu anotei tirania, rebeldia, utopia. Poesia, Aí é. rebeldia, tu anotou? Poesia, Sabedoria. sabedoria, rebeldia, teimosia, tirania e utopia. O quê, Matheus? Eu anotei poesia, sabedoria, rebeldia, teimosia, tirania e utopia. Aí depois repete de novo. Tirania, rebeldia.
Mais baixo. Ah, entrou de novo. Oi, gente. Queria saber se vocês ouviram. Sim, a gente tava falando sobre as palavras. Metade da música. A outra metade travou. Oi? Só a metade. Travou? Uhum. Mas a outra metade só repetiu. É, Quem aí não ouviu? Quem aí não ouviu? Quem não conseguiu ouvir? Eu ouvi mais ou menos. Ah, só a segunda parte lá que deu uma travada boa. é que repete tudo, na verdade. Não, repete, exatamente. Então, assim, eu queria saber se vocês anotaram algumas Então, palavras aí. Oi? Sim, a gente anotou eu várias disse que palavras. não precisa repetir. Poesia, sabedoria. Tirania, utopia. Aham. Na verdade, o nome é Samba da Utopia. Vocês sabem me dizer o que seria utopia? A palavra utopia. Ninguém ouviu? Alguém já ouviu? Não? Eu nunca ouvi essa palavra. Utopia. Eu já ouvi Topia. Utopia é assim, digamos, uma coisa perfeita. Ouviu o quê? Nada, continua. Giovanni? Ouviu o quê? Topia é uma ferramenta que usa pra Utopia fazer. seria Não. assim, eu ficar uma coisa perfeita, uma coisa uma um mundo imaginado, um mundo que não existe. Dizem que a utopia viria a substituir o quê? Param? Chicos. De novo. Ai. É, prof, tá bem travado. Ai, gente. Não dá para entender quando eu falo, é isso? Gente, assim, ó, eu queria saber se tem alguém aí que conseguiu fazer o que eu havia pedido, a questão ali de marcar as palavras. A Luísa conseguiu, o Matheus conseguiu, o Nicolas conseguiu. Nicolas? E a palavra que eles querem substituir por utopia. Tiago conseguiu. Henrique conseguiu? Luara? Luara não? Arthur, conseguiu anotar? Conseguiu ouvir a música na sala ouvindo? Conseguiu anotar. E Arthur, que substitui a utopia. Alguém poderia responder? Eduarda, viu? Vi, prof. E aí, qual é a palavra? Chegasse a anotar?
Peraí, deixa eu ver. Não anotei. Gente, não, tá, é assim, ó, eu sempre gosto de uma, digamos, uma motivação para a gente e para que vocês escrevam, né? E eu achei essa música bem interessante, porque ela fala em palavras, né? Nós trabalhamos com essa disciplina especificamente, a gente trabalha com, claro, que em todas as outras, como é produção textual, a gente vai produzir textos utilizando palavras. Então, essa motivação seria para vocês pensarem um pouquinho, são 5 palavras que eles usam seguidamente, repetidamente, né? E essas 5 palavras, digamos de uma maneira positiva, substituem outras não tão positivas. Então, era isso que eu queria que vocês anotassem. Por exemplo, a palavra sabedoria substituiria qual outra palavra? Luara. A Luara saiu, né? Tá travando. Não sei, gente, de repente saírem do chat, ou, né, porque estou vendo assim que talvez nem todos tenham ouvido. O Vitor travou. Eu vou colocar mais uma vez para vocês ouvirem, não vou colocar até o final, vou colocar mais uma vez para vocês ouvirem e tentarem anotar. Essa atividade que eu queria que vocês fizessem. Além de ouvir, de ver o vídeo, né? E vê-los cantando. Todos entenderam, então? Anotem aí. Sendo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra se a gente desanimar, eu vou colher no pomar
a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou Gente, então assim, ó, não vou colocar inteira porque ela vai repetindo sempre. Só queria saber se vocês agora conseguiram localizar as palavras que se, digamos, que se contradizem. Sim. Poesia para quê? Poesia para quê, gente? Como assim, pra quê? O que a poesia vai fazer em que situação que ela cita aí? Gente, a poesia é se o mundo ficar pesado. Tipo, hoje, para algumas pessoas, o mundo, ou a situação mundial, ou toda essa situação nova que a gente está vivendo, está pesado, né? Depois aparece a palavra sabedoria. Quem anotou o que essa sabedoria contradiz? Gente, será que vocês ouviram? Ô, prof, eu não anotei, eu só anotei as palavras que ela falava. Eu não anotei o que ela, tipo... A sabedoria, será que seria para quê? Alguém ouviu? Se o mundo ficasse desinformado? Não sei. Se o mundo emburrecer. É um pouquinho pior, né? Depois tem a palavra rebeldia. Essa rebeldia vocês entendem, né? Isso. O Arthur está dizendo que a rebeldia vem se o mundo andar para trás. Aí pensem aí como seria esse mundo andando para trás. Depois tem a palavra teimosia. A palavra teimosia, aqui talvez ela apareça mais como persistência, né? Porque fala que se alguém desanimar, se o mundo desanimar, ele vai colher a palavra teimosia. E a última, que é a utopia, que dá nome à música, e que é o que eu havia comentado antes, que a utopia é uma coisa que é a perfeição.
e talvez não alcançado. É uma coisa que talvez a gente queira, que a gente busque, mas que não se alcançaria. Quem viu o que contradiz a utopia, gente? Quem ouviu, na verdade? Eu ouvi, só não anotei. Não anotou? Eduarda. Quando falou das palavras, eu só anotei as palavras que... Tá. Tirania, poesia, sabedoria. É bem isso. A utopia viria para substituir a tirania. Tirania vem de um adjetivo, tirano. Vocês sabem, vocês entendem? Tirano, tirania. Giovanni, poderia me dizer? Tirania, prof? Tirania. Tirania é quando o cara é autoritário. Autoritário, muito bem. É autoritário e no sentido assim, bem Rígido. rígido, né? Impositivo, tirania. Então, a tirania, para sobreviver à tirania, aí vem a utopia, talvez a luta por um mundo melhor, enfim. Vocês viram que no finalzinho ali da música aparece um nome que foi bastante comentado, né? Que é Marielle Franco. Então, a gente pode associar essa música com algum contexto de luta ou de busca pelas coisas melhores, né, ou pela justiça, enfim. O que eu queria que vocês tentassem pensar, gente, nessa situação, vocês já fizeram um texto sobre frustração, alguns conseguiram elaborar bem a questão de valorizar o que nós já temos, apesar de, que era mais ou menos o que eu havia pedido, né? Depois de ler aquela crônica lá do Carpinejar, era mais ou menos o que eu havia pedido. E eu não li de todos ainda, tá? Os que enviaram, alguns eu já li. E conseguiram valorizar o que se tem nessa situação que a gente está vivendo, que não tem muito para onde fugir. Agora eu queria ver se vocês conseguem elaborar alguma coisa nesse sentido dessa música, assim, dessa música aqui. Essas palavras todas, sabedoria, teimosia, poesia, rebeldia, utopia, são substantivos e se classificariam como, gente? Alguém saberia me dizer? Mateus. Sim. Já leu, Mateus, o que o Arthur escreveu? Sim. Todos leram? Tá. Então, assim, gente, são substantivos abstratos que se colocam para suavizar ou para melhorar outros substantivos ou outras situações, né? No caso aqui, verbos, no caso de desanimar, emburrecer, andar para trás, e no caso de tirania, é um outro substantivo abstrato. Aí eu queria que vocês pensassem hoje, digamos, lendo algumas notícias atuais, como vocês poderiam exemplificar essa situação? Por exemplo, a situação, agora eu não lembro qual foi a cidade dos Estados Unidos que houve uma morte violenta e se fez uma revolta, né? Foram para a rua para pedir justiça por aquela morte, que vocês viram? Sabem do que eu estou falando? Minneapolis. Minneapolis, isso. Foi uma morte... Eles ainda estão na rua, né, Henrique? Foi uma morte violenta
Arthur, isso eu não vi. Arthur, essa questão aí eu não vi dos políticos se manifestando, eu vi mais a questão da notícia mesmo e de uma cena que a polícia faz meio que se retratando ou se desculpando pela situação, a polícia como um todo, né, se retratando por aquela situação. Essa é uma das possibilidades. Ali se falou sobre racismo, porque a pessoa que morreu era negra, né? E eu queria que vocês, então, tentassem pegar uma notícia, pode ser essa ou pode ser outra, e tentassem fazer uma espécie de, não é bem um poema, gente, mas assim, pensar nisso e pensar o que poderia substituir essa situação de violência, de morte, de, não sei se racismo, enfim, porque afinal parece que ele havia roubado alguma coisa, enfim, mas assim, a violência não se justifica nunca, né? Queria saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando, estão ouvindo, estão me acompanhando. Sim. Tá. Sim, mas eu não entendi muito bem esse negócio aí da gente fazer esse texto. Assim, vocês vão pegar uma situação bem atual, né? Já falamos da pandemia no outro texto, mas se vocês talvez quiserem falar sobre alguma outra situação que vem junto com a pandemia, por exemplo, a fome, né? A gente vê quase todos os dias que tem gente com dificuldade para conseguir comida. Trabalho já nem se fala, né? Mas assim, o básico, a comida, às vezes até a questão da água e como é que a gente fala, do esgoto, da água potável, né, o saneamento urbano, que agora aparece um pouco mais, até porque tem pessoas que, uma grande família tem que viver num único ambiente, ou numa casa muito pequena, ou seja, impossível fazer o distanciamento entre as pessoas. Então, todos esses fatos, vocês podem pegar um tema ou uma notícia e tentar o que teria de ruim nessa notícia. Por exemplo, a fome, o medo da polícia, a violência, e colocar outras palavras para substituir. Eu vou depois mandar por escrito, como eu sempre faço, mas eu gostaria que vocês tentassem. Eu queria saber se isso é possível, se vocês captaram a ideia da música e conseguiriam fazer isso como um texto escrito. E aí, gente? Ó, a Luana já se manifestou, né? Ela não entendeu, eu expliquei de novo. Agora eu queria saber dos demais, que eu não estou ouvindo vocês. De boa? Achei bom também. Tá. É tranquilo. Tranquilo. Mas aí pode ser qualquer tema, tipo, fome, racismo, qualquer tema que envolve um problema. Sim, mas eu digo assim, um tema atual e não muito genérico. Racismo existe desde que o mundo é mundo, né? Fome existe também, mas eu queria assim, que tu pontuasse uma situação que tu lesse e que chamou a atenção e que pudesse, aí tu vai dar uma resumida nessa notícia, e depois tu vai trabalhar em cima dela. Então, dessa notícia, o que tu tirasse de ruim? Porque falar sobre racismo de maneira muito genérica é até meio repetitivo, né, gente? A gente já fala tanto, né? Eu sei que é super importante, porque só quem é da raça negra sabe o que é isso. Nós, brancos, não sabemos, né? Então, entendesse, Vitor? Sim, entendi. Tá. Estela.
Entendeu? Giovanni, entendeu? Sam. Alguma colocação, gente? Ninguém quer dar nenhuma colocação ou sugerir de uma outra maneira. Pode falar sobre os temas de rebeldias fascistas que estão acontecendo? Também. Eu só gostaria que vocês pontuassem assim, aconteceu tal coisa em tal lugar, devido a não sei o quê, e daí, aí, Tiago, tu pode tirar o que é de ruim aí, o que tá? Entendesse? É praticamente o tema inteiro é ruim. Sim, eu sei, mas eu digo assim, que vocês pudessem colocar em palavras, Sim. como o samba fez, Uhum. tá? Ô, prof, É que, tipo assim, tirar as coisas ruins, tipo, esse fascismo, assim, que o Thiago falou, não tem nem como tirar uma parte boa, praticamente. Sim, aham. Eu entendi o que tu queres dizer e entendi também a cara que o Tiago fez, quando eu falei de procurar uma coisa ruim, eu sei. Mas eu estou falando assim, para que vocês tentem fazer de uma maneira que vocês pudessem ter a solução. Isso talvez não seja possível. E por isso foi criado o samba da utopia. Ou seja, é uma utopia, né? Isso é, eu quero, o Tiago quer, o Vitor quer, né? Mas tá, chicos, tá, queridos. Então, deixa eu ver aqui. A Luara não comentou. E aí, Luara? tu disse que ia vir por escrito, veio nessa semana? Não, não é para essa semana, tá? No próximo encontro nosso, naquela semana que antecede o nosso próximo encontro, que vai ser, hoje é dia 1º, lá pelo dia 15. Se mudar alguma coisa por causa das recuperações, aí eu aviso vocês, tá? Tá, mas entenderam? Oi, Luara, fala. Não é para essa semana. Não é para essa semana. Essa semana vocês não esqueçam de procurar algum tema, de ler alguma coisa. Às vezes aparece assim, né? E vão pensando nisso. Como eu já falei, eu vou enviar para vocês por escrito. A música, vocês, se quiserem ouvir de novo, está lá no YouTube. Tá? Luara, respondi a tua questão? Luara? Ok. Camila, quero saber da Camila. Camila, tu poderias me explicar mais ou menos, ou como tu entendesse a questão? Porque às vezes vocês dizem que entendem aqui, depois, na hora de fazer, fica meio complicadinho para vocês. Camila, o que tu poderias me perguntar ou me explicar como é que é para fazer? Tá, Camila, mas daí tu tem que se pronunciar. Tu não estás entendendo assim, o que é para fazer. Tá. Camila, tu ouvisse a música. A música que eu coloquei 2 vezes. Tu visse as palavras que foram destacadas aqui pelos teus colegas. Palavras negativas, substituídas por palavras positivas, buscando digamos, uma solução. Entendesse isso, Camila? Sim? Tá. Aí, tu vai procurar uma notícia, um comentário, uma reportagem, sei lá, de alguma coisa que esteja acontecendo na atualidade, agora, que exemplifique uma coisa negativa que tu pode substituir por uma coisa positiva, né? Tipo assim, se o mundo ficar violento ou se o mundo ficar perigoso
ou se a rua, pode falar da rua, pode falar do mundo, pode falar da situação, pode falar do país, e substituir por uma coisa que seja boa. Assim como essa música aqui. Vocês podem seguir, se quiserem seguir, assim, o esqueminha da letra da música, pode, tá? Bem, gente, até a próxima, então. Eu vou enviar isso por escrito, já falei de novo. E, de novo, gente, vou dizer, para a semana do dia 15, tá? Próxima segunda é com a Cecília, e aí, na outra semana, a gente se vê. Ok, gente? Você